Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus e vamos esse dia especial continuar o nosso estudo que a cada semana avança e hoje nós vamos falar sobre a unidade e ao mesmo tempo do perdão. O Senhor Jesus fez a declaração muito importante sobre a igreja. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Que tremendo! O inferno não pode prevalecer contra a igreja de Jesus, mas para vivermos o cumprimento dessa promessa, é necessário entender que a igreja de Cristo não é uma única pessoa. Não podemos agir sozinhos para evangelizar uma nação. Os discípulos de Jesus foram orientados a andar em dupla. Devemos seguir a mesma estratégia. Todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador, torna-se membro do corpo de Cristo. Comparando o corpo humano, a célula sozinha não consegue sobreviver. Todas dependem do sangue para trazer os nutrientes necessários. O sangue depende do estômago e pulmões, que respectivamente oxigenam o organismo. Mas todos esses órgãos vitais precisam do coração, pois sem ele não funcionam. Por sua vez, o coração precisa do oxigênio do sangue para bombear o sangue a todo o corpo. Mas acima de todos está o cérebro, que comanda todo o funcionamento do corpo. Complexo e fascinante, não? Trazendo esta analogia para o mundo espiritual, cada parte do corpo de Cristo precisa estar ligada a Jesus, o cabeça do corpo, mas também deve se relacionar um à outra. Não podemos viver isolados, negligenciando ou ignorando o cuidado com os irmãos. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também quem? O seu irmão. Vamos dar uma paradinha agora aqui e vamos fazer alguns comentários. O primeiro deles é sobre esse texto dito pelo Senhor Jesus em Mateus 16, 18. Nós, como igreja de Cristo, precisamos assumir essa palavra e crer nela de coração. Somos igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, se nós somos a igreja de Jesus, as portas do inferno, os ataques do diabo, tudo aquilo que Satanás envia contra as nossas vidas, não vão prevalecer. E por mais que o inimigo tente fechar o cerco, e ele fecha as portas, dizendo que a igreja não vai avançar, isso não é verdade. A igreja continuará avançando. Mesmo diante de perseguições no mundo, mesmo diante de tanta resistência que Satanás levanta, e estamos vivendo tempos, mesmo no Brasil, né, que algumas resistências se levantam no país contra o Evangelho, contra a igreja de Jesus, tentando de alguma forma impedir o avanço do Evangelho. Aí um levanta uma bandeira, outro levanta outra, e querem ser contra a obra de Deus, mas não adianta. As portas do inferno não vão prevalecer. Tanto não vão prevalecer individualmente, como não vão prevalecer contra o corpo de Cristo como um todo. As obras de Satanás não podem prevalecer na vida daquele que é de Jesus. Nós precisamos ter essa fé, colocar essa fé nesta palavra. Você pode estar enfrentando uma adversidade, pode ser que há uma resistência no coração de algum familiar seu, aquela pessoa que é muito resistente ao Evangelho, não quer saber de Jesus, e diz que não adianta, que você perde tempo em buscar a Deus pela sua família, que ele não vai se converter, que ele não vai vir à igreja, que acabou, que agora ele conheceu algo melhor, que agora ele é feliz, que agora ele é isso, ele é aquilo. Tudo isso é o demônio falando na boca dessa pessoa.
O que nós precisamos fazer é olhar só para aquilo que a palavra de Deus fala. Senhor, a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer, então não vão prevalecer. E ficar firme nessa fé, não vão prevalecer. Não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Como igreja de Jesus, nós somos células de um corpo, que na verdade toda igreja unida forma um corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. Ele precisa comandar a gente, ter a direção da nossa vida. Ele precisa de fato nos orientar, porque se ele não nos dirigir, a gente não vai chegar a lugar algum. Se o cérebro para de funcionar, o corpo vegeta. Não consegue cumprir sua função. Porque é do cérebro que vem o comando para o corpo. Antes de eu levantar o braço, o cérebro já mandou ele fazer isso. A gente não percebe que é tão automático para nós, mas aquela pessoa que está lá com morte cerebral no hospital, o doutor já entende que acabou para ele. E o corpo ele está lá deitado numa cama, não faz nada, não reage. Ainda que o coração esteja até batendo. Então é preciso que a gente tenha essa ligação com o Senhor Jesus para que Ele possa governar, dirigir a nossa vida de forma que a gente seja conduzido por Ele. E Ele vai nos dar as estratégias, vai nos dar a sabedoria, vai nos mostrar como agir com cada situação. Porque às vezes nós estamos aqui reunidos na igreja e oramos juntos e batalhamos juntos, e devemos fazer isso, e isso é muito importante. A Bíblia nos mostra o resultado de uma oração que ela é feita em conjunto. Quando a igreja se une num propósito de oração, ela tem um resultado muito maior do que sozinha. A Escritura diz que 1 afugenta 1.000, 2 afugentam a 10.000. Olha como é que a proporção aumenta. Então, à medida em que a gente vai se unindo em oração, num propósito, o resultado é muito maior. E é importante essa oração. Mas, às vezes, sozinho em casa, às vezes no dia a dia nosso, nós estamos enfrentando algumas batalhas com a nossa família. E não vão prevalecer também, não. Estamos em casa, o filho é resistente, a nora, o marido, a esposa, seja quem for, é resistente ao Evangelho, não quer ouvir, às vezes rejeita a palavra, não quer ouvir, não brigue. Não entre em atrito, não entre em discussão com a pessoa, a sua luta não é contra essa pessoa. Busque de Deus uma sabedoria. Às vezes nós, evangélicos, estamos tão assim, naquela sede de querer levar a família a Jesus, que às vezes atropelamos também. E queremos insistir a todo custo que a pessoa faça isso, que ela faça aquilo. Às vezes queremos que ela seja como nós, ou às vezes queremos que ela seja melhor do que a gente. Mas só que nós esquecemos quantos anos estamos caminhando com Jesus e tudo que Deus fez na nossa vida para chegarmos até agora. Uma pessoa uma vez dizia, uma pessoa já de idade, né? E ela dizia, poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos. Não é possível. Quantas coisas você viveu esses anos todos para você formar esse pensamento, esse entendimento que você tem hoje? A maturidade vem com os anos. A maturidade vem com o tempo. Vem com as experiências de vida que você teve. Teve com toda uma bagagem que você carrega, que certamente com a idade de 18 anos você não tinha vivido isso. Então você não teria como ter essa cabeça, como ter essa visão, como ter esse entendimento que você tem hoje, naquela idade. Porque simplesmente você viveu tantas experiências que fez você ser quem você é hoje. Então a gente precisa parar de querer achar que alguém tem que ser igual a nós. Não, cada um é cada um. O que nós precisamos é buscar de Deus uma sabedoria para levá-los a Cristo. E crer que Deus vai fazer a obra no coração de cada um deles. Se há uma promessa, e há, que somos nós e a nossa casa, então eles virão. Vamos reivindicá-los. Vamos abençoá-los. Vamos, numa oportunidade que tiver, deixar uma palavra no coração de cada um deles. Vamos, na oportunidade que Deus der, abençoá-los, mas nada de querer convencê-los, porque quem vai convencê-los
é o Espírito de Deus. Então deixa o Espírito Santo fazer a obra, porque Ele é muito capaz de fazê-la. Agora, como corpo de Cristo, como povo de Deus, nós precisamos avançar nessa evangelização do Brasil e do mundo. Há uma missão a ser cumprida. As pessoas estão sedentas. O mundo está sedento por conhecer Jesus. E nós podemos fazer a nossa parte. Se cada um fizer aonde estiver, nós vamos ganhando um, outro, vamos somando tudo isso, e a igreja vai avançar cada vez mais, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Voltando para a nossa lição. O apóstolo Paulo traz uma importante exortação que só é possível praticar em convivência com os irmãos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Bom, aqui Paulo está falando àqueles que já são de Jesus. Quer dizer então que tem gente que começa bem na caminhada de fé, mas que no meio do caminho se perde. Tem pessoas assim, muita gente, que começou num fervor, numa sede muito grande de Deus, e que no decorrer do tempo foi se deixando esfriar pelos cuidados da vida, Jesus falou, pela fascinação da riqueza, Jesus falou, por coisas que vão distraindo a gente no meio do caminho e que vão fazendo com que aquela pessoa que tinha tamanho fervor se esfrie. E aí a pessoa já não é mais aquela pessoa que um dia foi. E aí a necessidade de exortarmos uns aos outros. Irmão, olha o que você está fazendo, irmão. Exortar. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Você percebeu a sua atitude? Como é que você está diferente? Você está ficando meio explosivo? Você não era assim. Eu estou com a cabeça quente. Irmão, a Bíblia diz para nós lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Vamos falar com Deus. Acalma aí, vigie naquilo que você está fazendo. É hora que você exorta um ao outro. Olha, irmão, cuidado com isso aqui, vigie nisso. Olha como é que você está agindo. Você já percebeu? Exortar um ao outro é necessário durante a caminhada. Preste atenção no versículo, lendo ele mais uma vez. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós. Primeiro nós temos que ver em nós mesmos. Veja que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, primeira coisa nós temos que olhar é para nós mesmos. Não adianta a gente querer ficar vigiando o irmão, querendo exortá-lo, e quando não percebemos, estamos nós nos desviando, querendo ser juiz dele, querendo julgá-lo, querendo pegar no pé de alguém, mas não estamos olhando para o próprio umbigo, né? Então, primeiro para nós mesmos, depois, aí sim, aí ele diz, antes, exortai-vos uns aos outros. Então, assim como um dia eu exorto alguém, alguém me exorta, e assim por diante. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então quer dizer que o pecado endurece o coração, né? O pecado faz com que o coração da pessoa se feche, e quando a pessoa vai se dar conta, ela já não está mais querendo ouvir falar de Deus. O pecado vai endurecendo o coração da pessoa. Mas lembremos que a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, né? É um martelo que vai quebrando aquele coração duro. A palavra vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Nessa exortação, vamos quebrando essa dureza desse coração. Que falemos uns com os outros, que exortemos uns aos outros. Amém?
para que este não se perca. Continuando. É certo que precisamos desenvolver nossa comunhão individual com Deus, por meio do Espírito Santo. Jesus ensinou isso em Mateus 6,6, ao falar sobre a oração individual às portas fechadas, aquela oração que você fala com o Pai. Mas nosso Pai deseja que vivamos em unidade com nossos irmãos. O Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Hoje em dia há uma ação do diabo tentando de alguma forma esfriar algumas pessoas, onde o demônio começa a querer incentivar as pessoas a serem os chamados desigrejados. É um indivíduo que não tem igreja. Não, eu sou de Jesus, mas eu não tenho igreja. É o demônio tentando enganar alguns. Não há como ser igreja e não ter igreja. Porque se somos igreja, precisamos viver em comunhão uns com os outros. E não tem lugar melhor para se praticar exatamente a palavra de Deus quando se está em comunhão com as pessoas. Se a gente viver isolado de todo mundo, não tiver comunhão nenhuma com ninguém, fica molezinha, né? Você não tem que perdoar, você não tem que suportar ninguém, você não tem que se relacionar com ninguém, então você se relaciona com você mesmo, daqui a pouco está você brigando com o espelho sozinho. Mas na verdade não dá para viver assim. Nós somos um ser social que precisamos nos relacionar com as pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, em toda a parte, e nós vamos precisar viver os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então não há como viver sem viver em comunidade. Continuando, afinal, somos um único corpo. Leia 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 20. Vamos abrir lá? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 20. Todos acharam? Amém? Aqui o capítulo começa no verso 12, falando sobre essa unidade do corpo. Mas vamos logo ao verso 20, que diz: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, todos nós somos membros de um corpo. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nos tornamos parte desse corpo. Somos membros dele. Cada um tem a sua função. Verso 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Quem já usou a mão para coçar o olho? Já usou? Já usou a mão para lavar os olhos? Já. Então o olho não pode dizer que não precisa da mão. E a mão também não pode dizer que não precisa do olho, porque é aquilo que você vai pegar, os seus olhos é que te ajudam a enxergar o quê, né? Como? De que maneira? Nem ainda a cabeça aos pés. A cabeça não pode dizer que não precisa dos pés, os pés não pode dizer que não precisa da cabeça. Não tenho necessidade de vós, não dá para dizer isso. Antes, verso 22, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são o quê? São necessários. Então não importa se você diz: mas eu sou alguém muito pequenininho no corpo, você também é necessário. Você não está no corpo por um acaso. Deus não colocou você no corpo de Cristo por um acaso. Você tem o seu valor, você tem a sua importância, foi Deus que Ele colocou, então Ele tem um propósito a executar na sua vida. Nunca se veja como alguém insignificante, porque você não é insignificante. Todos nós temos o nosso valor, a nossa importância no corpo de Cristo. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta
da dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, o que acontece? Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, o que acontece? Todos os membros se regozijam com ele. Então nós precisamos nos alegrar quando uma parte do corpo, ou uma célula desse corpo, quando as mãos recebem um benefício, quando o braço, quando a orelha, quando os olhos, quando a boca, quando os ouvidos, seja o que for. O que ele está querendo dizer? Uma analogia. Está querendo dizer que quando um irmão vence, nós também vencemos junto. Então nos alegremos com a vitória dele. E quando alguém chora, choremos junto. Nos importemos com esse irmão na necessidade que esse irmão tem. Choremos com ele. Então, se alguém se alegra, nos alegremos. Se alguém chora, então choremos. Então, lutemos uns pelos outros, como um corpo, como membros de um mesmo corpo, se importando uns com os outros, querendo o bem uns dos outros, tentando ajudar um ao outro. Ou seja, como um corpo faz, assim devemos fazer. Ora, verso 27. Vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos o dom de curar, nem todos o dom de curar. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que ele está mostrando para mim e para você aqui nesse texto? Então ele diz, como corpo de Cristo, nós precisamos buscar os melhores dons. E aí ele vai dizer para nós uma coisa muito forte nesse final desse versículo. E aí o que vai acontecer? Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho mais excelente? Eu entendo como o amor. O amor é esse caminho mais excelente. Aonde você, com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, vai servir o outro. Vai ser útil para edificar o outro, para abençoar alguém dentro desse corpo de Cristo. Então ele diz, faça isso, cada um busque com zelo os melhores dons, uns com os outros, tá? E eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o que ele vai dizer a seguir, no capítulo 13, eu não vou ler para não estender na mensagem, mas que ele vai falar do amor, da excelência do amor, que é o capítulo 13 mostra para nós. Então vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente do que os dons, como ele começa no capítulo 12, lá no seu início, falando aqui das diversidades dos dons espirituais. Então ele vem mostrando que nós, como corpo de Cristo, precisamos estar juntos, unidos, e assim nós vamos cumprir o papel, o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Amém? Voltando para a nossa lição, assim como Deus e Jesus são um, João 17, verso 21 e 23 fala isso, Jesus dizendo que Ele e o Pai é um, assim nós também devemos ser. Entender que os membros do corpo de Cristo precisam executar diferentes funções também ajudará a honrarmos uns aos outros e respeitarmos a diversidade de funções dada pelo Espírito Santo a cada membro do corpo. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5.
Vamos ler lá? Versículo 4 e 5. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros do quê? Uns dos outros. Então, assim, uma parte do corpo deve ajudar a outra. Incluir em nossas orações diárias os irmãos que compõem o corpo de Cristo em todo o mundo, quer os conheçamos ou não, é o início desta consciência de unidade. Esta prática nos ajudará a renovar a mente de acordo com a palavra, pois a dor de uma parte do corpo deve ser sentida por todo o corpo, assim como a vitória de uma parte deve ser comemorada por todos os membros. Diga glória a Deus. É assim que deve ser. Então nós precisamos se preocupar com isso e orar. Talvez alguém esteja vivendo hoje uma dificuldade muito grande numa nação e a gente não sabe. Alguns irmãos nossos estão lá tentando pregar o evangelho em países fechadíssimos e são extremamente perseguidos. Quando é que a gente lembra de orar por eles? Quando é que a gente se importa com aquele nosso irmão, com aquele membro do corpo de Cristo que está sendo perseguido lá? Outro dia eu falava com uma irmã que é responsável lá no escritório sobre o nosso pastor lá na Índia. Precisamos orar por aquele povo. Aquele surto dessa Covid-19 lá, terrível lá, né? Estragando a vida de muita gente. Outros lugares do mundo, onde o evangelho está chegando. Pastor Hilton falava comigo essa semana atrás, e ele comentava comigo sobre o número de pessoas que ele tem atendido, as transmissões que ele faz, o programa na web, que ele faz na rádio web, e também que ele faz pelas transmissões, pelas todas as plataformas. Ele diz: pastor, eu estou chegando a 4,5 milhões de romenos que acompanham ele. Esse pastor, ele falou, dá muito trabalho. Foi uma lista enorme de pessoas que mandam mensagens e que precisa ser respondida. Falou, dá um trabalho muito grande ter que responder cada um deles. É muita gente mandando pedidos e orações e isso e aquilo. Outro dia, ele mandou uma mensagem para uma pessoa que disse que queria se matar. E a mensagem chegou exatamente na hora certa, que ela ia se matar. Ela recebe a mensagem do pastor Hilton, e aquela palavra mexe com ela, e na hora aquele desejo de morte desapareceu, e ela retornou mandando a mensagem, dizendo que aquela palavra dele o ajudou, naquele momento em que ela ia cometer suicídio. Quantas pessoas... E olha que são 4,5 milhões de romenos que ele tem atendido. É muita gente, pessoal. 4,5 milhões é muita coisa. Então você vendo quanta gente está sendo evangelizada pelo mundo afora. Temos a necessidade de se preocupar também em orar por esses irmãos. Alguns que estão engateando na fé. Alguns que se convertem e você sabe que eles não podem dizer o nome, não podem dizer onde moram. Às vezes não pode falar nem para a própria família que eles estão conhecendo Jesus. E é difícil, né? Você conhece a Cristo, você fica naquela alegria toda, e aí, de repente, você não pode chegar em casa falando. Por que você está feliz? Eu estou feliz. Mas não pode falar que conheceu Jesus. Não pode falar que provou de Deus na vida. Porque senão corre risco até de vida, porque a própria família pode tirar a vida deles. Pode entregá-los às autoridades porque eles se converteram a Jesus. Tamanha a perseguição que existe nesses países, porque há proibição de pregar o evangelho nesses lugares. Tem que batizar as pessoas escondido, às vezes numa banheira dentro de casa, ou às vezes num rio, numa praia que seja deserta, porque senão corre risco. Ou seja, são pessoas que precisam da nossa oração também.
e que talvez muito pouco, ou quem sabe nunca, alguns talvez nunca pensaram em orar por essas pessoas.